Marcos capítulo 1, versículo 14 até o 45. Vamos por partes, vamos por assuntos. E o primeiro assunto é Jesus chamando os seus discípulos. Jesus pregando e Jesus chamando os seus discípulos. Vamos ler aqui o versículo 14 e o versículo 15 de Marcos. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Aleluia. Essa é a pregação de Jesus. E se nós nos lembrarmos dos versículos anteriores aqui a esse, nós vamos ver que a pregação de Jesus é a mesma pregação de João Batista. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Aqui nós vimos, primeiro, João Batista é fiel na pregação do Evangelho. Ele está pregando o que foi confiado a ele de pregar, né? Não é Jesus que está imitando a pregação de João Batista, é João Batista que está sendo fiel à pregação do Evangelho. Arrependam-se e creiam no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Nós percebemos também que o Evangelho é só um, né? Não existem vários evangelhos. E também nós não devemos acrescentar nada ao Evangelho para ele ficar mais atrativo. É um erro muito grande quando nós fazemos isso. Essa tentativa é uma tentativa absurda de querer maquiar o Evangelho, rechear o Evangelho com algumas coisas para que ele seja mais atrativo aos homens. Às vezes a gente pensa, poxa, eu estou pregando o Evangelho e as pessoas não estão interessadas, né? Elas estão interessadas mais em autoajuda, elas estão interessadas mais num coach ali que traz que você tem uma força dentro de você, você pode tudo aquilo que você quer. As pessoas querem ouvir essas palavras. E aí eu vou trazer aqui alguns ingredientes ao Evangelho para fazer ele ser mais atrativo. Não faça isso. E também nós não podemos cair na tentação de podar, de cortar algo do Evangelho que a gente acha que vai soar muito duro para as pessoas. O Evangelho tem que ser pregado integralmente. E é interessante que tanto João Batista quanto Jesus começam pregando o Evangelho dizendo: arrependam-se. Quando nós falamos do Evangelho, mas não falamos sobre arrependimento, sobre a necessidade do arrependimento, nós não estamos pregando o Evangelho todo. Na verdade, a pregação do Evangelho começa com esse arrependam-se. Reconheça que você é pecador. Nós precisamos reconhecer, eu sou um pecador e eu não posso me salvar, eu preciso ser salvo por alguém. E aí o Evangelho me apresenta o Salvador, que é Jesus Cristo. O Evangelho é um só. João Batista prega justamente o que Jesus está pregando, né? Jesus prega, arrependam-se, creiam no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. E nós também devemos pregar essa mensagem, né? O reino de Deus está próximo. Jesus está perto de voltar. No mundo nós vemos os sinais da volta de Jesus. As guerras, as misérias, essa pandemia, tudo aponta para a volta de Jesus. Jesus está perto de voltar. Essa é uma verdade. Versículo 16 até o versículo 18. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando as redes ao mar, pois eles eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, preste atenção, olha só que maravilha. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Aqui Jesus começa a chamar os seus discípulos, os seus primeiros discípulos, para andarem com ele. E é interessante a gente perceber que primeiro Jesus chama os seus discípulos para estar com ele, né? O chamado aqui é: sigam-me, estejam comigo, né? Andem comigo. E à medida que vocês forem andando comigo, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. O primeiro chamado é estar com Jesus. Nós não podemos inverter a ordem. Nós não podemos nos preocupar simplesmente em trabalhar para Jesus e não estar com ele. Em fazer antes de ser. Primeiro, eu preciso ser um discípulo. Eu preciso aprender de Jesus. Eu preciso andar com Jesus para depois, então, cumprir a missão que Jesus colocou sobre mim. Primeiro, eu preciso ser filho de Deus, para depois alcançar outros homens e levá-los até Cristo,
para que eles também sejam feitos filhos de Deus a partir dessa experiência de novo nascimento com Jesus. E Jesus fala com eles: olha, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Nós temos pelo menos 2 chamados para a nossa vida. O primeiro chamado é para a salvação. Jesus te chama para ser filho de Deus. Jesus te chama para ter vida eterna nele. Jesus te chama para ter os seus pecados perdoados pelo sangue dele. E o segundo chamado é: seja agora pescadores de outros homens. E o chamado do Senhor continua. O Senhor tem esse chamado para você, ser pescador de homens. Você tem cumprido esse chamado de Deus? Você tem pregado o evangelho da salvação? Você tem usado os seus dons, o seu tempo, os seus recursos para falar de Jesus para outras pessoas, né? Mas, pastor, eu não sei falar de Jesus, eu não sei pregar. Olha, uma maneira simples de você falar do amor de Jesus, do evangelho, é contar o seu testemunho. É falar do que Cristo fez na sua vida. Tudo começa assim. Se você não sabe o que falar, conte a sua história. Conte as suas experiências com Deus. Conte do que Jesus fez na sua vida. Conte como a sua vida foi transformada depois que você conheceu Jesus. E você deve usar todos os meios possíveis, né? Use as suas redes sociais, seus relacionamentos, seus contatos, seus amigos. E nós somos chamados, sim, para sermos pescadores de homens, né? Há pessoas que o Senhor chama de uma maneira exclusiva, né? Você vai dizer que vai ser um missionário, vai ser um pastor, você vai viver exclusivamente do evangelho para pregar o evangelho. Mas a maioria Deus chama para que seja usado onde está, né? Você deve ser um pescador de homens na sua família, no meio dos seus vizinhos, no seu ambiente de trabalho. Você deve usar a sua profissão para isso. Tem um pastor, o pastor Anderson, ele costumava dizer o seguinte: a sua profissão é somente uma isca para pescar homens e levá-los até Cristo. Não importa qual é a sua profissão, não importa qual o meio que você está, né? Importa que isso que o Senhor colocou nas suas mãos é para ser usado para alcançar outros para Cristo. Amém? Todos nós temos esse chamado para sermos pescadores de homens, né? E Jesus chama então os seus discípulos. Eles estão pescando. E é interessante que eles respondem imediatamente o chamado de Jesus. Vocês viram isso? Eles imediatamente seguiram Jesus. Não há o que pensar quando Jesus nos chama para algo. Não há o que, assim, Jesus me chamou para algo, eu vou pensar, eu vou refletir, eu vou orar. Jesus te chamou, aceite imediatamente o chamado de Cristo. Não fique adiando uma decisão que você sabe que precisa tomá-la. Não fique adiando uma decisão tão importante como essa, que é, se é uma proposta de homens, tudo bem, ore, busque a direção de Deus, mas não adie um chamado de Cristo para a sua vida. E um chamado de Cristo é: eu vim para te salvar, eu vim para te perdoar, eu vim para te libertar do pecado, da condenação eterna. Não pense 2 vezes assim: mas eu não sei, eu tenho que pensar se eu vou tomar uma decisão por Cristo, porque e se eu não conseguir manter firme nessa decisão? Largue tudo que você está fazendo, siga Jesus. É o chamado dele. E o outro chamado é: faça discípulos, pregue a outros, né? Seja um pescador de homens. E esses homens imediatamente disseram sim para Jesus. Não tem como ser diferente. O chamado de Jesus deve ser atendido imediatamente, e ele é um chamado irresistível, né? Versículo 19 e 20. Vamos caminhando aqui, vamos tentar chegar até o versículo 45. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo o chamou e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Perceba que Jesus não chama homens desocupados. Jesus chamou que os primeiros discípulos estavam pescando, os segundos 2 aqui, eles estavam preparando as redes para pescar com o seu pai. Jesus não chama desocupados. Jesus não chama gente preguiçosa. Não sei se você conhece uma música que diz assim: Deus não quer preguiçoso em sua obra. Você já ouviu essa música? Deus não chama gente desocupada.
Às vezes você diz assim, nossa, meu pastor me chamou para fazer algo, mas eu já estou fazendo tanta coisa. Eu já tenho tanta coisa para dar conta, eu não posso atender esse chamado. Olha, vou te dizer uma verdade. O Senhor não chama gente desocupada. Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro. Todos os discípulos estavam fazendo alguma coisa. Todo aquele que foi chamado por Deus estavam ocupados numa obra. O Senhor não chama gente desocupada, né? Grave isso no seu coração. E também é interessante que Jesus não sai chamando pessoas notáveis, sabe? Pessoas ali fora da curva, gente com uma sabedoria fora do normal. Jesus chama pessoas comuns. Jesus está chamando pescadores. Se aqueles homens eram pescadores, é porque eles tiveram que seguir a profissão dos seus pais, porque é assim que funcionava no tempo de Jesus. As crianças eram ensinadas na lei, até ali aproximadamente os 11 anos, 12 anos. Se elas apresentassem uma habilidade muito grande, se elas fossem jovens notáveis, elas eram então conduzidas até um rabino, que elas iam ali aprender de forma mais profunda e certamente se tornarem um mestre da lei. Aqueles que não apresentavam tanto brilhantismo, eles iam para casa aprender a profissão dos seus pais. Então esses discípulos não eram notáveis, esses discípulos não eram excepcionais, eles eram pessoas comuns. Jesus usa pessoas comuns para uma obra extraordinária. E ele tem um objetivo quando ele faz isso, é mostrar o poder é dele, a glória é dele, né? A palavra é dele, o milagre é ele que faz. Nós não dependemos das nossas habilidades para atendermos um chamado de Jesus ou para sermos efetivos no reino de Deus. Nós dependemos do poder de Deus. Fique tranquilo. Se você se acha inadequado, se você se acha limitado, se você não se acha pronto, você é um ótimo candidato a ser um pescador de homens, porque Deus usa pessoas comuns para obras extraordinárias. E ele chama esses discípulos que eram pescadores. E ele diz, agora vocês vão deixar para trás, aqui os filhos de Zebedeu deixaram seu pai para trás, porque quando nós atendemos um chamado de Jesus, tem que haver um rompimento com o passado. Gente. Não tem jeito. Existe um antes e depois de Jesus. Não tem essa que agora eu sou de Jesus, mas não mudou nada na minha vida. Não. Quando eu aceito um chamado de Jesus para a minha vida, há um rompimento com o meu passado. Tem um antes e um depois de Cristo na história, tem um antes e um depois de Cristo na nossa vida. Isso é fato. Se você diz que agora você ama Jesus, você é filho de Deus, você serve a Jesus, você tem convicção da sua salvação, mas não mudou nada na sua vida, tem algo errado. É necessário haver um rompimento. Jesus te chamou, rompa com o seu passado, siga em frente, porque ele tem coisas gloriosas para a sua vida. Amém? Vamos agora do versículo 21 até o versículo 28. Eu tenho uma missão aqui de até o 45, hein? Agora a gente vai ver sobre a autoridade de Jesus. Autoridade para ensinar, autoridade sobre os demônios, autoridade sobre as enfermidades. Olha que maravilha. Versículo 21 e 22. Eles foram para Cafarnaum. E assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com seu ensino, porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Chega no sábado, Jesus pela manhã vai para a sinagoga e ali ele começa a ensinar e as pessoas que estão ali ficam maravilhadas porque elas olham, esse homem ensina diferente dos mestres da lei. Ele ensina como quem tem autoridade. Ou seja, Jesus fala de uma maneira diferente. Ele não tinha apenas conhecimento. Jesus tinha verdade naquilo que ele estava falando. É perceptível a diferença de alguém que você vê essa pessoa falando de algo que ela ouviu falar de outro e alguém que está vivendo aquilo que está falando. É diferente quando alguém prega aquilo que vive e vive aquilo que prega. Há uma autoridade, sabe, que permeia as palavras. Há uma autoridade que permeia a pregação.
E Jesus, primeiro, que Jesus era a verdade, né? Jesus é a verdade, na verdade. Jesus é a verdade, ele está falando com propriedade, ele está falando dele, ele está falando do evangelho, ele está falando dele mesmo. Mas em relação a nós, quando nós vamos pregar o evangelho, é perceptível se existe verdade naquilo que nós estamos falando, se existe autoridade. Essa autoridade também tem a ver com a fidelidade à palavra. Os mestres da lei, no tempo de Jesus, eles pregavam com interesse próprio, eles queriam manter o povo sobre o domínio deles. Eles criavam leis que era impossível dos homens cumprirem. Eles queriam ter esse domínio, né, sobre as pessoas. Eles se sentiam donos daquela religião. Então, eles não pregavam com verdade. Eles pregavam com interesses próprios. Jesus não, Jesus prega a verdade. Jesus prega com autoridade. E assim também deve ser na sua vida. Você deve viver o que prega e pregar o que vive. E você não precisa ser pastor para isso. O pregar é aquilo que a fé que você confessa deve ser vista na sua vida. E a autoridade, né? A pessoa vê você é diferente. Ah, você é um cristão, mas você é um cristão diferente dos outros cristãos que eu conheço, né? A verdade, há também um certo fervor no coração, né? É um fervor no coração. A pessoa prega com entusiasmo. Ela prega o que realmente ela está vivendo. É diferente. E Jesus é diferente. E as pessoas então percebem que Jesus tem autoridade que os escribas não tinham. Jesus não era como os escribas. Versículo 23 a 26. Justamente naquela hora, na sinagoga, enquanto Jesus estava pregando, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntaram uns aos outros: o que é isso? Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordem e eles lhe obedecem. As notícias ao seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Veja que enquanto Jesus está pregando, um espírito imundo se manifesta e começa a dizer: você veio aqui para nos destruir, eu sei quem você é filho de Deus. E Jesus fala: cala a boca. E ali sai dele e o espírito imundo obedece uma ordem de Jesus. Jesus incomoda os espíritos imundos. O evangelho incomoda os demônios. A luz incomoda as trevas. Gente, isso é fato, né? Por onde você passar, se você é luz do mundo, você vai trazer um incômodo ao que o diabo está fazendo ali. Porque de repente você vai entrar num ambiente onde o diabo, as trevas, têm dominado. E ali você entra com o evangelho, você entra com autoridade, você entra com vida santa, você vai incomodar as trevas. Isso pode acontecer dentro da sua família, isso pode acontecer no seu ambiente de trabalho, né? Um evangelho que não incomoda não é evangelho, gente. E Jesus, então, incomoda os espíritos imundos. E ele tem autoridade, e as pessoas que estão ali vendo aquilo acontecer ficaram abismadas, dizendo: Jesus, esse homem tem autoridade no ensino e ele tem autoridade sobre os espíritos imundos. Jesus tem essa autoridade, né? E aqui é importante a gente pensar em dois extremos, gente, tá? Um que tudo é o diabo e outro extremo que nada é o diabo, né? Possessão demoníaca existe, acontece. Nós podemos terceirizar todas as culpas, os nossos pecados à ação do diabo? Não. Responsabilidade é nossa. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Mas também nós não podemos ser ingênuos de não pensar que o diabo não tem poder, que o diabo oprime as pessoas, que ele possui pessoas, que ele usa pessoas. Nós não podemos ser ingênuos, né? E nós precisamos repreender isso em nome de Jesus, né? É uma realidade. Mas também você vê que Jesus não fica entrevistando o diabo, não fica querendo que o diabo fale em nome dele. Não, ele simplesmente diz: cala a boca, sai dele. Assunto encerrado. E Jesus tem autoridade para ensinar, Jesus tem autoridade sobre os espíritos demoníacos, né? Maravilhoso isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora, Jesus tem poder sobre as doenças também. Versículos 29 até o 34.
Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. Simão aqui é Pedro. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-me pela mão e, ajudando a levantar-se, a febre a deixou e ela começou a servi-los. Então ele se aproximou dela, tomou pela mão e ajudou a levantar-se, e a febre deixou e ela começou a servi-los. Veja só que o evangelho de Marcos é o evangelho da ação, tá, gente? O tempo todo Jesus está fazendo algo, está operando um milagre, está libertando pessoas, né? E aqui então eles saem da sinagoga, eles vão para a casa de Pedro, chega ali, eles informam para Jesus que a sogra de Pedro está com febre. E essa febre certamente é um sintoma de uma doença grave que ela está ali sofrendo, né? E eles intercedem por ela diante de Jesus. Olha que interessante, o poder da intercessão. Eles dizem para Jesus o que está acontecendo. E Jesus atende aquela intercessão. Jesus vai até aquela mulher. E olha como Jesus não fala nenhuma palavra mágica. Jesus não grita. Jesus não derrama óleo na cabeça. Jesus não faz um estardalhaço. Jesus toma aquela mulher pela mão e ajuda ela a levantar e ela fica curada. Não era uma febre simples, né? A palavra aqui, original, traz a ideia de que a pessoa está ardendo em febre. Certamente era um sintoma de uma doença bem grave. Jesus simplesmente toma ela pela mão, levanta aquela mulher e ela está curada. Olha que maravilhas. Isso porque alguém intercedeu por ela, né? Nós temos que ser intercessores também. Essa é uma aplicação para nós, né? Você deve interceder pela sua família. Você deve interceder por pessoas que estão enfermas. Você deve interceder por pessoas que estão cativas do diabo. Você deve interceder por pessoas que estão sofrendo, né? Apresentar essas pessoas até Jesus, e Jesus se compadece, gente. Jesus se compadeceu da sogra de Pedro. E é interessante que assim que ela foi curada, ela começou a servir. Jesus cura a gente para a gente ser agente de cura na vida de outros. Jesus te salvou para você ser instrumento de salvação na vida de outros. Jesus te curou, te libertou dos seus vícios, dos seus pecados, é para que você seja usado para que seja instrumento de Deus para libertar outros dos vícios deles, dos pecados dele, da perdição. Jesus não cura pessoas para serem ociosas. Jesus curou essa mulher e imediatamente ela começou a servir aquelas pessoas. Porque às vezes também nós temos enfermidades na alma, enfermidades até no corpo mesmo, que nos impede de servir, não é? Então, o Senhor liberta as nossas vidas para que possamos servir e não para que fiquemos ociosos, ok? Vamos seguindo. Acho que eu vou conseguir chegar até o 45, hein? Versículo 32 ao 34. Se eu estiver indo rápido demais, me fala aqui, tá bom? Fala aqui, olha, tá rápido demais, pastor. Marivaldo escreveu que recebeu uma dose de ânimo. Glória a Deus, é verdade. Ela estava prostrada. Jesus chegou, tomou ela pela mão, colocou ela de pé e ela ganhou um novo ânimo. Verdade. Que maravilha esse ensinamento, hein? Se você está prostrado, se você está sem força, Jesus chega, te toma pela mão, te coloca de pé, é para você servir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da sua casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Amém? Vou tentar deixar salvo sim, tá? Estou deixando salvo no YouTube, tá? Tem o link aqui no meu perfil. A live de quarta-feira já está salva lá, beleza? Olha só, era um dia de sábado. No sábado, as pessoas não podiam fazer muitos serviços, né? E aí, depois que o sol se pôs, as pessoas começaram então a trazer os enfermos e endemoniados diante de Jesus, na porta da casa de Jesus. Isso foi provavelmente depois das 6 horas da tarde, né? E Jesus começou a curar e atender todas aquelas pessoas. Olha só que maravilha, né? Também expulsou muitos demônios e curou os seus enfermos. Ali, a cidade inteira, praticamente, se colocou diante da porta da casa onde Jesus estava.
né? Uma multidão se colocou diante de Jesus no final do dia e Jesus começou a atender todas aquelas pessoas. Perceba que Jesus se compadece daqueles que estão sofrendo, né? Jesus se compadece daqueles que estão em angústia, daqueles que estão possessos, daqueles que estão opressos, daqueles que estão passando por um sofrimento muito grande por causa de enfermidades. Alguns defendem que não acontece mais milagre hoje, que os milagres foi para o tempo de Jesus, foi para Jesus ensinar algumas coisas para aquelas pessoas. Perceba que Jesus aqui cura muita gente. E aqui Jesus não para e cita cada milagre, cada cura. Não, é simplesmente porque Jesus se compadece do sofrimento daquelas pessoas. E eu digo para você, com toda a convicção do mundo, o Senhor Jesus se compadece do seu sofrimento. Jesus se compadece da sua dor. Jesus, sim, ele sabe do que você está passando. Jesus, sim, se coloca ao seu lado para te consolar, para te fortalecer, e ele atende, sim, o seu clamor nesse momento de dor. Não é simplesmente para ensinar algo que Jesus fez, aqueles milagres todos, e libertou aquelas pessoas endemoniadas. É porque Jesus teve compaixão. Perceba lembre quando Jesus chegou com os discípulos num lugar onde eles iam para descansar, mas uma multidão chegou primeiro porque eles sabiam para onde Jesus estava indo, e Jesus olha para aquelas pessoas e ele diz, olha, são como ovelhas sem pastor. Jesus se compadece, sim, daqueles que estão sofrendo. E é interessante que no texto diz que Jesus não permitia que eles falassem, que os demônios falassem, porque eles sabiam quem ele era. Por que Jesus não permite que os demônios falem que ele é o Filho de Deus, né? Porque, primeiro, Jesus não quer dar moral para o diabo. Jesus não quer se fazer conhecido pela boca do diabo, pelos demônios. Não. Jesus quer se fazer conhecido através da sua pregação e da pregação dos seus discípulos, né? O diabo não tem autoridade para pregar. O diabo é mentiroso, não é uma fonte digna de confiança. Então, Jesus não deixa que que os demônios, que as pessoas endemoniadas ali falem quem ele é. Porque Jesus quer ser conhecido através da sua própria pregação e através da pregação dos seus discípulos e não através do testemunho do diabo, como muito povo faz por aí, né, gente? Coloca o microfone na boca do diabo, lá da pessoa que supostamente está endemoniada, para pregar, para falar daquela igreja, daquela denominação. Uma grande bobagem. Agora, no versículo 35 a 39, gente, nós estamos caminhando para o final, se você pode ficar mais um pouquinho, nós vamos passar das 8 horas, não vai ter jeito. Mas olha só, a vida de oração de Jesus. Versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Veja comigo, Jesus acordou cedo, foi para a sinagoga, ensinou, libertou um homem que ficou possesso lá dentro, porque ficou incomodado com a presença de Jesus. Depois Jesus saiu dali e foi para a casa de Pedro, curou a sogra de Pedro. Depois que o sol se pôs, veio uma multidão que se colocou diante da frente da casa onde Jesus estava. E ali Jesus atendeu as pessoas, curou os enfermos, libertou os possessos. Olha só que coisa interessante. E aí você pensa assim, agora Jesus vai dormir até tarde do outro dia para ele descansar, não é isso? Jesus vai tirar um dia de folga. Não. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto e ficou orando. Após um dia intenso, Jesus vai orar. Jesus não abre mão da sua vida de oração, da sua comunhão com Deus. Ele acorda de madrugada, onde ninguém vai incomodá-lo e ele vai ficar a sós com o Pai. Jesus não abre mão do seu tempo a sós com o Pai. Se Jesus não abre mão, ai, ai, ai. E eu então, hein? E eu então? É isso mesmo, Alta. Jesus trabalhou o tempo todo. Jesus não chama preguiçoso, não, porque ele trabalhou o tempo todo que esteve aqui, não é? E olha só, Jesus não abre mão da sua vida de oração. Gente, às vezes fala assim, eu estou muito cansado hoje, não vou orar, né? Para Jesus, esse tempo com o Pai era algo primordial, era uma prioridade. Imagine para nós, hein? Olha só,
Jesus, o Filho de Deus, com essa comunhão plena com o Pai, não abria mão desse tempo com Deus. Gente, nós temos que aprender com Jesus. Nós temos que aprender esse exemplo com Jesus. Ele levanta de madrugada, depois de um dia exaustivo, de muito trabalho, porque ele diz, olha, eu não posso deixar de ter o meu tempo com o Pai. Tem uma frase de Spurgeon, que eu até usei na pregação que eu preguei aqui na igreja na terça-feira, que Spurgeon diz o seguinte, deixa eu lembrar aqui, mais ou menos assim, não anotei a frase, mas o sentido é, nós devemos ver primeiro a face de Deus, para depois ver a face dos homens. Ver a face de Deus antes de ver a face dos homens. O que o Spurgeon está dizendo com isso? Eu devo buscar Deus antes de qualquer outra coisa. Né? Antes de pegar o meu celular, né? Claro que naquele tempo o Spurgeon nem fazia noção do que ia acontecer hoje, mas é uma verdade para hoje. Às vezes você pega o celular, vai ler as notícias, vai ler as mensagens, vai ver suas curtidas no Instagram antes de falar com Deus. Não. Veja a face de Deus primeiro. Tenha o seu tempo com Deus primeiro, antes de fazer as outras coisas. Por isso que a gente faz o devocional pela manhã. Por isso que eu insisto com isso. Olha, se você não buscar Deus pela manhã, você não vai achá-lo durante o dia. Né? E Spurgeon fala, veja primeiro Deus para depois você encontrar com os homens. Muito interessante isso. Versículo 36 a 38. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo disseram, todos estão te procurando. Né? Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Né? Os discípulos vêm e falam assim, Jesus, está todo mundo te procurando. Tem uma multidão atrás de você. Mas Jesus, ele não é seduzido pelas multidões. Jesus sabe quem é. Jesus sabe qual é o seu chamado. Jesus sabe o que ele veio fazer. Ele não dá nem ideia. Ele fala assim, deixa eu continuar fazendo o que eu vim fazer. Eu vim pregar e nós vamos pregar. Jesus não é seduzido pelas multidões. Jesus não se acha importante porque está todo mundo atrás dele. Jesus não acha importante porque está todo mundo procurando ele, não. Jesus veio fazer o que ele veio fazer e ponto final. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Versículo 39. Vamos terminar agora do versículo 40 ao versículo 45, onde Jesus cura um leproso. Um leproso, aproximando-se dele, suplicou-lhe de joelhos, se quiseres, podes me purificar. Esse leproso foi muito ousado, gente, porque os leprosos não podiam se aproximar das outras pessoas. Ele tinha que se manter a uma distância considerável para que não colocasse o outro em risco, porque a lepra era contagiosa e era incurável. Né? Então, esse leproso foi audacioso e, ao mesmo tempo, ele foi humilde. Ele chega perto de Jesus, ele se prostra e ele diz, Jesus, se o Senhor quiser, eu posso ser curado. Olha a fé desse homem. Olha a fé que ele falou assim, olha, é só o Senhor querer e eu vou ser curado. E olha só, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero. Seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele ficou purificado. Louvado seja o nome do Senhor. Tá vendo? Jesus cheio de compaixão. Não era somente ensinando lições, não, gente. Jesus tinha compaixão e Jesus tem compaixão por aquele que sofre. E veja comigo que Jesus toca no leproso. Era alguém que tocasse no leproso naquele tempo, ele ficava cerimonialmente impuro. Ou se o leproso tocasse em alguém, se o leproso tocasse em alguma coisa, aquilo ficava cerimonialmente impuro. Né? Tinha que passar por um ritual de purificação. Mas isso não acontece com Jesus. Primeiro, Jesus diz, eu quero. Só isso. Seja limpo. Acabou. Jesus tocou nele primeiro. Aquele homem não recebia um toque certamente há muitos anos. Não se recebia um toque dos seus filhos, da sua esposa, se ele fosse casado. Era alguém completamente rejeitado. Né? Jesus toca naquela pessoa, naquele homem. E aquele homem é purificado. Jesus não é contaminado pela lepra daquele homem. O homem que é purificado pela virtude que sai de Jesus. E aqui eu trago uma aplicação para nós também. Olha, você não pode adoecer pela enfermidade dos outros. Os outros é que devem ser curados pela presença de Deus que está na sua vida. Né? Principalmente das enfermidades da alma. Há pessoas que são amargas, né? Há pessoas que são
negativas, há pessoas que são pesadas e por onde elas passam, elas parece que deixam todo mundo adoecido, né? Mas com você não pode ser assim. Pessoas doentes da alma precisam ser curadas através da sua vida, porque o Senhor está presente na sua vida, né? Você não vai deixar que outras pessoas contaminem você com os pecados dela, com as palavras dela, com a enfermidade dela, com a incredulidade delas. Não pode ser assim. Você que tem que ser um instrumento de cura nas outras pessoas, né? Zé Antônio escreveu que Jesus não vê as situações como ameaça, mas como oportunidade. É verdade. As pessoas que estão adoecidas não são... O leproso não é uma ameaça para Jesus, né? Jesus que tem a oportunidade de curá-lo, e assim deve ser com a gente também. As pessoas que estão enfermas, possessas, opressas, elas não devem ser uma ameaça para nós. Nós que devemos ser uma ameaça para o inferno e para os demônios, gente, né? Assim que deve ser. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. Olha só. Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote, ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinham a ele gente de todas as partes. Por que Jesus falou para que aquele leproso não contasse para ninguém que ele foi curado? Não, não fale para ninguém. Advertiu de forma severa, né? Mostra ao sacerdote, tem todo um protocolo que você tem que cumprir na lei de Moisés, pela sua purificação. O sacerdote é o agente sanitário da época. Ele vai constatar que realmente você foi curado, mas não conte para ninguém. Por que Jesus não quer ser conhecido assim? Olha, Jesus não quer ser reconhecido como um milagreiro. Não quer. Jesus não quer ser reconhecido somente como aquele que resolve os problemas de quem está passando por um momento difícil. Não. Jesus quer ser conhecido como o Salvador. Jesus não é um milagreiro. Jesus não veio simplesmente resolver os nossos problemas aqui desse tempo. Jesus veio perdoar o nosso pecado, nos salvar e nos dar vida eterna. É assim que ele quer ser conhecido, né? O milagre não é a ênfase do ministério de Jesus. A ênfase do ministério de Jesus é: eu vim salvar aquele que estava perdido. Eu vim entregar minha vida em resgate do pecador. Eu vim me fazer maldito no lugar daqueles que foram amaldiçoados por causa do pecado. O santo tomando o lugar do pecador, né? O Cordeiro de Deus perfeito, levando sobre ele as nossas iniquidades. Jesus não quer ser conhecido como um milagreiro. Ele quer ser conhecido como o nosso Senhor e como o nosso Salvador. Encerramos aqui Marcos, capítulo 1.